Tenho algumas dúvidas a mais sobre o sacramento da penitência. Uma delas é, por que nós precisamos nos confessar e na hora da confissão temos que falar tudo? Não poderia deixar uma ou outra coisa para lá, ou não quero contar aquele pecado, aquilo foi muito vergonhoso. Sei lá, parece que o padre quer saber da nossa vida. Na verdade, o padre não quer saber da sua vida, pode ter certeza. Mas a questão é a seguinte: quando nós vamos nos confessar, nós estamos nos colocando diante de Deus com toda a sinceridade que nós podemos fazer. A confissão supõe um ato de sinceridade, e o contrário da sinceridade é a hipocrisia. Só que quando vimos a palavra hipocrisia, nós, em geral, sempre associamos a algo ruim e não entendemos que hipocrisia não é a pessoa que diz coisas e faz outras. É aquela que finge ser o que não é. Então, quando essa pessoa precisa falar das suas virtudes, o hipócrita exagera na virtude, porque ele fala do que ele não é. Ao mesmo tempo, quando tem que falar dos seus defeitos, ele diminui os defeitos, reduz. Quando se trata de uma confissão, a pessoa está diante do sacerdote, mas ela está fazendo aquela confissão diante de Deus. Ela está querendo falar com Deus, pedir perdão pelos pecados. Então, quando acontece um fenômeno de hipocrisia, quando alguém diz, conte os seus pecados para a sua confissão, ou seja, para a sua absolvição, e aí a pessoa diz, vou falar tudo menos isso. Ou seja, ela escondeu uma parte daquilo que a pessoa é, escondeu uma parte dos seus pecados porque sabe que aquele pecado poderia piorar muito a situação dela. Só que, diante de Deus, Deus já sabe tudo. Deus já conhece tudo. Então, por isso que na hora da confissão, nós sempre falamos de todos os pecados que nós lembramos e que nos vem à consciência. Ah, padre, mas eu esqueci sem ser de propósito. Eu realmente esqueci na hora que eu estava confessando. Tem que confessar de novo? Não, em princípio não. Porque a hipocrisia só acontece quando eu lembro, eu sei e não falo porque eu não quero. E quando acontece da confissão, de nós escondermos alguma coisa ou não confessarmos direito, nós não temos uma confissão, temos uma simulação, porque uma parte do sacramento não aconteceu ali. Por isso que eu sempre digo com muita frequência, diga os pecados sem menor vergonha. Por quê? Os pecados estão todos listados nos manuais de teologia e dificilmente vai conseguir inventar alguma coisa muito diferente daquela. É claro que na hora a gente tem um pouco de vergonha, é óbvio, eu também me confesso. Mas quando nós vencemos essa vergonha, a paz que vem depois do sacramento é incrível, porque nós nos desnudamos diante de Deus e falamos a mais pura verdade. E se alguém fica com medo depois do que o padre vai fazer, do que ele vai lembrar, olha, eu não sei se o sacerdote tem tanta boa memória assim. Imagina uma fila de confissão com 80 pessoas, se ele lembrar a história de todo mundo, na ordem, olha, é um gênio, de verdade. Não é bem assim. As pessoas precisam confessar-se com a pureza própria das crianças. E quando faz assim, seguramente tem a sinceridade própria. E o que vem depois é a paz que vem de Deus. Por isso sim, precisamos confessar e falar tudo. Não porque o padre não quer saber da vida de ninguém, mas porque é muito importante para estarmos de maneira sincera diante de Deus. É um ato muito importante que nos conduz à salvação. Ah, inclusive, quem foi que definiu que tinha que ser tudo isso? No Concílio de Trento. Foi definido e explicado com toda clareza. Os cristãos, na hora da confissão, não podem esconder voluntariamente nenhum dos pecados. Se for assim, não recebemos o perdão de Deus, não temos aquela paz que supera todo o entendimento.